Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa última lição da revista do Programa de Educação Cristã Continuada, que neste quarto trimestre de 2023 estuda sobre Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. A última lição, em Lucas capítulo 24, tem como assunto: Nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. A leitura bíblica para estudo está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 29 a 53. O texto áureo nos fala que vós sois testemunhas destas coisas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Lucas, capítulo 24, versículos 48 a 49. A verdade prática nos ensina que Jesus pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Seu plano é que, cheios do Espírito Santo, sejamos suas testemunhas. A introdução no nosso comentário nos fala que, se o ministério de Jesus terminasse na cruz, morreriam com ele as profecias, as promessas e a esperança de salvação para a humanidade. Todavia, Cristo ressuscitou. Isso prova que, de fato, ele é o Filho de Deus. Seu sacrifício pelo pecado foi aceito diante de Deus, garantindo assim a salvação de todos aqueles que nele creem. São relatos exclusivos de Lucas nesse capítulo. Primeiro, o aparecimento de Jesus ressuscitado a 2 discípulos no caminho de Emaús. Ainda, as últimas palavras de Jesus sobre poder para testemunhar. E terceiro, a bênção e ascensão de Jesus. Vamos então ao primeiro tópico. Ele ressuscitou. O primeiro item nos fala sobre um propósito frustrado. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus. Lucas faz questão de dar nome às mulheres que voltaram ao sepulcro já na madrugada, nos primeiros raios de sol daquela manhã do primeiro dia da semana, o domingo. Elas eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Um detalhe sempre presente no Evangelho de Lucas é que ele dá um destaque especial às personagens femininas. É válido pontuar que elas, se quisessem, não precisavam voltar àquele local, mas resolveram terminar o que já tinham começado, ou seja, preparar o corpo de Jesus para a sepultura. Por essa disposição, elas tiveram uma grande surpresa da parte de Deus. Elas foram as primeiras a receber a notícia que impactou o mundo até os dias de hoje. A surpresa das mulheres é que a pedra do túmulo estava removida. Por isso, elas entraram em busca do mestre, mas não o acharam. Por que a pedra foi removida? Para permitir Jesus sair do sepulcro? Não. A pedra foi removida para as mulheres e outras pessoas entrarem e verem que ele não estava mais ali. Que ele havia ressuscitado. Não havia ninguém do sepulcro. O sábado da morte foi sucedido pelo domingo da vida. Detalhe importante é que Jesus não precisaria que a pedra fosse removida para que ele saísse. No seu corpo glorificado, ele poderia simplesmente se materializar fora do sepulcro. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou o seu anjo para tirar a pedra e assim fazer com que todos pudessem testemunhar que ele não estava mais ali, mas havia ressuscitado. O segundo item do primeiro tópico nos fala sobre a mensagem da ressurreição. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia.
Enquanto Maria Madalena caminhava para a cidade, suas companheiras entraram timidamente no túmulo e eis que pararam junto delas 2 homens, 2 varões, com vestidos resplandecentes. O fato de Lucas escrever o termo varões demonstra que os mensageiros celestiais, quando em missão na terra, apresentaram-se na forma humana, falando a língua dos homens. A pergunta dos anjos a elas foi: por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa foi a pergunta, evidenciando que Jesus é a essência da própria vida e a morte não pôde detê-lo. As mulheres agora estavam preparadas não só para ouvir a grande mensagem daquela Páscoa, mas também para serem as primeiras testemunhas das boas novas do Cristo ressurreto. A partir dali, a Páscoa não seria mais o símbolo da libertação do povo de Israel do Egito, mas a Páscoa estaria ligada para sempre à ressurreição de Jesus. O terceiro item do primeiro tópico nos fala sobre Pedro no sepulcro. Os discípulos receberam a notícia daquelas mulheres como uma fantasia, uma invencionice delas. Nos dias de hoje, alguém poderia dizer que elas tiveram uma alucinação coletiva, talvez pelo choque da morte do seu Senhor e Salvador. A expressão aqui usada era como a expressão grega leros, que aparece só aqui no Novo Testamento. Significa tolice, fofoca, mentira. Parece que os 11 apóstolos consideravam essas mulheres como loucas. Todavia, elas não se deixaram perturbar pela incredulidade dos apóstolos, mas levaram a boa nova aos outros, disseminaram sem cessar o evangelho da ressurreição de Cristo. E aqui é um tremendo paradoxo. Naquela época, o testemunho de uma mulher sequer era considerado para qualquer coisa. As mulheres não eram vistas como testemunhas confiáveis de nada. A sua palavra pouco servia. Seria o que hoje nós chamaríamos de informantes, mas não de testemunhas confiáveis. Porém, Deus, nos seus mistérios, escolhe justamente as mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição. Segundo Lucas, nesse contexto, Pedro correu até o sepulcro e viu os lençóis, o que o deixou perplexo. Os lençóis que envolviam o corpo de Jesus estavam ali. O que Pedro ficou perplexo? Se alguém tivesse levado o corpo, teria levado junto os lençóis, levaria o corpo embrulhado nos lençóis. Se alguém tivesse removido os lençóis do corpo, eles estariam numa posição ou situação que deixaria antever a ação de alguém que quis levar o corpo desnudo. Porém, pela perplexidade de Pedro, o que podemos inferir ou concluir disso aí? Que os lençóis que envolviam o corpo de Jesus estavam no mesmo formato do corpo, ou seja, como se o corpo de Jesus tivesse se desintegrado, simplesmente atravessado aqueles lençóis e os deixado na mesma posição. Isso é o que deixou Pedro perplexo. Mesmo tendo falhado com o mestre, afinal ele tinha resolvido crer na palavra das mulheres e ir ao sepulcro. Passamos agora ao segundo tópico, o caminho de Emaús. O primeiro item nos fala sobre não reconheceram Jesus. Os 2 homens, os 2 discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús, eles estavam desanimados com a morte de seu mestre. Eles já sabiam dos relatos das mulheres, de que o túmulo estava vazio e que Jesus estava vivo, mas eles não creram. Até porque a notícia que as mulheres traziam era inacreditável, apesar de Jesus ter avisado a eles: ao 3º dia ressuscitarei. Porém, a dor e o sofrimento, o choque de verem o seu mestre morrer da forma mais cruel que existia naquela época, a crucificação, havia endurecido o coração dos discípulos. Às vezes nós também ficamos endurecidos devido à dor, ao sofrimento, às angústias e tribulações que passamos. Parece-nos incrível que Deus possa realizar algo milagroso em nossas vidas, assim como estava com aqueles homens. Afinal de contas, a esperança daqueles discípulos, não somente aqueles 2, mas de todos os seguidores de Jesus, a esperança deles, a expectativa deles, era de que Jesus libertaria Israel. Libertar no sentido de
livrá-los do jugo, da opressão de Roma e torná-los uma grande nação. Só que essa esperança foi frustrada. Esse fato impedia deles perceberem que Jesus nunca os havia abandonado e que estava bem ao lado deles. Mas o que impediu os 2 discípulos de reconhecê-lo? Primeiro, porque a ressurreição tinha feito uma misteriosa mudança na pessoa de Jesus, de modo que as pessoas podiam olhar para ele sem reconhecê-lo imediatamente. Em segundo lugar, os 2 discípulos não creram que ele vivia. Eles não esperavam ver Jesus vivo. Então, certamente, isso dificultava o reconhecimento. Em terceiro lugar, seus olhos estavam impedidos, seu coração estava tomado de profunda tristeza. O segundo item do segundo tópico nos fala sobre o diálogo com Jesus. Jesus, a partir de agora, passa a dar uma aula àqueles 2 homens. Revela-lhes as Escrituras enquanto caminhava junto com eles, pois os judeus não tinham o entendimento de que o Messias deveria morrer e ressuscitar antes de vir em glória consumar as demais profecias. Ele conduziu os discípulos à lei, aos salmos e aos profetas. Ele passou a explicar várias profecias concernentes ao Messias, juntando-as de forma a produzirem um retrato de si mesmo. Vejam então que maravilha! Quantas horas durou aquela viagem, não sabemos. O certo é que não foi uma viagem tão rápida, eles iam a pé. E esta grande aula Jesus deu a apenas 2 pessoas. O que aprendemos com essa atitude de Jesus? Não importa o tamanho da plateia, faça cada aula sua valer a pena. Ainda que não reconhecessem ali o Mestre, o poder da sua mensagem não passou despercebido. A pregação centrada em Cristo e nas Escrituras é impactante e constrange os corações de seus ouvintes. Terceiro item da lição: os discípulos reconhecem Jesus. Ao chegarem ao destino, como um gesto cortês, os 2 discípulos convidaram Jesus a permanecer com eles para jantar. O pão era comumente partido durante a oração de ações de graças antes de uma refeição. Por isso, Cristo partiu e deu a eles. Alguma coisa nessa ação, alguma maneira, alguma coisa na forma como Jesus repartiu o pão entre eles, despertou uma lembrança. Ou quem sabe agora, pela primeira vez, eles pudessem ver as marcas dos pregos nas mãos ou pulsos de Jesus pela primeira vez. E isso os despertou de quem era ele. Afinal de contas, quantas pessoas com marcas de crucificação no corpo costumavam andar por aí naquela época? Nenhuma, já que todas morriam. Jesus era o único a ter as marcas da cruz e estar vivo. Claro, na sua ressurreição, ele poderia muito bem ter eliminado essas marcas, mas ele as manteve e mantém até hoje, como um sinal de que realmente ele é quem diz que ser, para que todos saibam que ele, o crucificado, é a pessoa que afirma ser. Aquilo que alguns zombam de Jesus como sendo o crucificado ou o pendurado, ele ostenta isso como uma marca de que realmente ele é aquele que morreu na cruz, mas está vivo para sempre. Ao ser reconhecido pelos discípulos, Jesus desapareceu da presença deles, pois sabia que agora estavam convictos da sua ressurreição. Sua presença física não era mais necessária. O reconhecimento de Cristo deu-lhes energia e eloquência renovadas. Tornaram-se testemunhas alegres das boas novas, ou seja, a reação imediata deles foi de compartilhar a mensagem com os irmãos. Apressaram-se em chegar ao lugar de reunião dos apóstolos e contaram como foi conhecido ou reconhecido por eles no partir do pão. O terceiro tópico: vós sois testemunhas destas coisas. Primeiro item nos fala em surpresos e atemorizados. Eles, porém, surpresos e com medo, atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, ou em outras traduções, um fantasma. Enquanto Cleofas e seu amigo estavam contando a sua história do caminho de Emaús aos 11 discípulos, o próprio Jesus aparece no meio deles. Olha só, Jesus não atravessou uma parede para estar entre eles. Jesus simplesmente se materializa entre eles.
e os saúda da seguinte forma: paz seja convosco, uma saudação judaica normal da época. Mas a ocasião dava importante significado a essas palavras. O aparecimento repentino do Senhor deve ter sido um grande susto, ao ponto de acharem que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus transformou aquele cumprimento normal, usual, em bálsamo a corações perturbados. Agora, Jesus passa a acalmar e consolar os discípulos. Primeiro, perguntou a razão pela qual estavam perturbados e a causa de suas dúvidas. Depois, convidou para que o tocassem, para ter certeza que realmente ele era de carne e osso, de que ele não era um espírito, um fantasma, algo imaterial. Vejam as minhas mãos e meus pés, ou seja, as marcas da cruz, para terem certeza que era ele mesmo quem estava ali diante deles. Por fim, Jesus dissipou toda dúvida, todo ceticismo ao pedir alimento e comer na mesa com eles. Ou seja, com essas provas, os discípulos sabiam que estavam diante do próprio Jesus, que não era uma alucinação, que não era algo imaterial, como um fantasma ou um espírito. O segundo item nos vem falando sobre poder para testemunhar. Uma testemunha é alguém que relata com sinceridade tudo que viu e ouviu. Em grego, a palavra usada para testemunho é a mesma de mártir, mártiros, que quer dizer o quê? Alguém que está disposto a morrer por aquilo que está testemunhando. Jesus diz a seus discípulos que eles seriam testemunhas de tudo isso, de todas estas coisas. E ainda fala: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou seja, em Jerusalém, onde eles estavam, até que do alto sejais revestidos de poder. No grego aqui, a palavra é dunamis, a mesma que aparece no livro de Atos, no capítulo 1. Os discípulos são testemunhas de todo o seu ministério público, de tudo que Jesus havia feito durante aqueles 3 anos. Testemunhas de sua paixão, seu sofrimento, sua morte e, mais importante, agora eles eram testemunhas da ressurreição. Aqueles discípulos deverão tornar-se proclamadores do arrependimento e do perdão dos pecados. O ministério deles deverá ser ativo para alcançar todas as nações. No entanto, esse ministério ativo só poderá ser desempenhado pelo poder que vem de cima. Jesus, então, agora instrui seus discípulos, prometendo que eles serão revestidos desse poder, o Espírito Santo. Lucas é conhecido como o Evangelho do Espírito Santo, pois fala sobre esse personagem, esta terceira pessoa da Trindade, do começo ao fim, mais do que qualquer outro evangelista. E no livro de Atos dos Apóstolos, ele continua nessa mesma nota, nessa mesma temática, destacando as ações do Espírito Santo e impulsionando aqueles homens que não tinham poder, fama, grandeza, riquezas, mas que tornaram conhecido o Evangelho de Cristo a todos os povos. Com isso, o Espírito Santo formava um vínculo de continuidade, tanto no ministério de Jesus quanto na igreja primitiva. Por que essa expressão, a promessa de meu Pai? Porque Deus já tinha prometido derramar do seu Espírito. Está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28. E Jesus está agora reafirmando esta promessa. Que poder é esse? É o que possibilita ao cristão ser testemunha e conquistar o mundo. Títulos oficiais, como apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, sem o revestimento do poder divino, não funciona. O mundo será evangelizado por homens que são revestidos do Espírito Santo, sabedoria, amor e zelo. O Mestre lhes deu mais do que instrução, lhes transmitiu também autoridade. Cristo é diferente, ele difere nesse aspecto dos demais professores humanos, pois não somente instrui na verdade os discípulos, como também os capacita a proclamar. Essa é uma característica do cristianismo. À palavra escrita se acrescentam os dons e a autoridade. A palavra e o Espírito cooperam e concordam entre si. A ressurreição de Cristo possibilitou a mensagem de arrependimento e perdão. Impôs aos seus seguidores que pregassem o Evangelho ao mundo inteiro. Se tornou dever fazer da salvação uma realidade. O Evangelho tinha que ser pregado a partir de Jerusalém, porque ele era primeiramente para os judeus, e era natural que os discípulos começassem onde viviam. O que aprendemos com isso? Que a nossa Jerusalém
é o nosso lar, a nossa fábrica, o local onde trabalhamos, a igreja local, nossa própria cidade. Os que testificam com sucesso em Jerusalém terão sucesso até os confins da terra. Os que fracassam em seu lugar de origem provavelmente fracassarão quando chegarem aos confins da terra. O terceiro item, ele foi elevado ao céu. Aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. A ascensão foi um término e um início, o término da vida e ministério terrestre de Jesus e o início de seu ministério celestial, através dos seus discípulos, como nós encontramos muito bem explicado na carta aos Hebreus, principalmente no capítulo 7. Jesus veio ao mundo através de um milagre. Então, ele tinha que partir deste mundo também de forma miraculosa, subindo aos céus, ascendendo aos céus, até que as nuvens o ocultassem da visão dos discípulos. A vida do Salvador foi uma continuidade de bênçãos, e o seu último ato não poderia ser diferente, foi abençoando os discípulos que deixou. Semelhante a um pai de família que antes de sair de casa sempre abençoa os seus filhos, assim também é Jesus. No momento de voltar ao céu, abençoou os apóstolos, e esta bênção permanece sobre a igreja até a sua volta. Depois da maravilhosa experiência de contemplar o Cristo ressurreto e de receberem a bênção na ascensão, os discípulos poderiam ter pensado: depois de uma experiência tão gloriosa, não será necessário orar muito, já chegamos a ele. Ao contrário, porém, eles estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Vemos então que os discípulos, por mais que tivessem recebido uma revelação que outras pessoas não tiveram, eles não eram desigrejados. Eles continuavam servindo a Deus no templo. Enquanto era possível, eles faziam isso. Nenhuma experiência, por mais gloriosa, nos colocará em situação de não precisarmos mais do templo, adorar, oração, Bíblia. Realmente, quanto mais maravilhosa a experiência com Deus, mais graça precisaremos para conservar-nos humildes. O modo que Lucas encerra o seu evangelho indica que ele já tinha planejado uma sequência. Os discípulos são deixados em Jerusalém, à espera do poder do alto. Não estão engajados ainda em evangelizar. Até então, durante 10 dias, eles permanecem naquele propósito de oração. Tal ministério não se iniciaria com todo fervor enquanto o Espírito não sobreviesse, o que iria acontecer dali a 10 dias da subida de Jesus aos céus, na festa de Pentecostes, como é narrado em Atos capítulo 2. Enquanto houver um Cristo vivo, o Evangelho será pregado, e onde se pregar o Evangelho, haverá pessoas salvas. Vamos então concluir com a nossa aplicação pessoal. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria cristianismo nem boas novas. Por causa dessa ressurreição, por causa dela, temos esperança e garantia do poder de Deus para testemunhar. Aqui está um resumo da nossa lição de número 13, fechando o estudo do Evangelho de Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. E na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. E como já estamos findando o estudo deste trimestre e do ano de 2023, desde já queremos deixar aqui as saudações e os melhores votos de um ano novo, um ano de 2024, cheio das bênçãos e da misericórdia de Deus. E que nós possamos continuar sendo alunos assíduos da Escola Bíblica Dominical. Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos
agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos, e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.